seu Filho bendito, por nós todos deu. A graça concede a qualquer pecador, abrindo-lhe a porta de entrada nos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Criança nos céus como os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A quem nos convida na prova de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. Ninguém nos confia em Jesus Salvador, vai ver exaltado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, e encontrei o que tenho, te entrego a Deus. Esteja assim para as minhas mãos, purificar teu coração. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra Nos mim. rendemos à presença do Senhor. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu.
Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou.
Eu quero falar sobre esse tema proposto aí nas laterais, nos telões, o servo que serve. Parece redundante, mas você vai entender esse tema durante a mensagem. Mateus 25, a partir do verso 14 até o verso 29, sobre a parábola que Jesus conta, a parábola dos talentos. E diz assim a palavra de Deus: e também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. E a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei, junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Tire 1 talento dele e entregue-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Que Deus aplique essa palavra no nosso coração, amém? O contexto desse texto, ou seja, aquilo que está por trás dessa história, é a segunda vinda de Cristo. Jesus trata desse assunto durante todo o capítulo 24 aqui de Mateus. E agora, a partir daquele capítulo, ele está fazendo a sua aplicação. Então ele conta a primeira parábola, a parábola das 10 virgens, onde ele fala da necessidade do preparo e da vigilância. E agora aqui, Jesus conta a segunda parábola, para mostrar que ele nos salvou e confiou algumas coisas a nós, mas também ele vai pedir prestação de contas dessas coisas, ou desses talentos que ele nos confiou. Ele nos confiou bens, ele nos confiou talentos, ele nos confiou dons, e que precisam ser desenvolvidos, e nós não podemos então negligenciar aquilo que nos foi confiado pelo Senhor. Só para você ter uma ideia do alto valor desse talento e do alto valor daquilo que Deus confiou a cada um de nós. Um denário era equivalente a 1 talento, era equivalente a 6.000 denários. Olha só, um talento era o equivalente a 6.000 denários. Um denário era um dia de um trabalhador braçal, de um trabalhador comum daquela época. Isso significa que o trabalhador teria que trabalhar 6.000 dias, ou seja, 16 anos e meio, para ganhar 1 talento. Sabe o que significa, meus irmãos? Que Deus dá a cada um de nós algo muito precioso, algo muito valioso. Porque Ele confia que nós temos a capacidade de administrar aquilo que Ele confiou a nós. Ele sabe que nós podemos multiplicar aquilo que Ele nos deu. Então Ele dá isso a nós, a cada um de nós, porque Ele confia que nós somos suficientemente capazes de administrar e multiplicar aquilo que Ele nos deu. Nessa parábola aqui, Ele deu 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para outro. E na prestação de contas, quando o Senhor se apresenta, aquele que tinha 5 multiplicou e ganhou mais 5. Aquele que tinha 2 também multiplicou e ganhou mais 2. Mas aquele que recebeu 1,
Por medo, diz a Bíblia aqui, que ele enterrou e não multiplicou aquele talento e devolveu ao Senhor aquele único talento. Então a grande lição dessa parábola, desse ensinamento de Jesus, é que o Senhor deu a cada um de nós talentos, dons. E esses talentos são esses dons que Deus confiou a cada um de nós. E mais, olha só, e Ele voltará para pedir contas desse talento que Ele nos deu. Então é meu, é seu dever, nós desenvolvemos esse dom, esse talento que Ele nos deu, sendo servos que servem. Agora, quais os princípios que esse texto nos apresenta? Como que nós então podemos exercer essa servidão, sendo servo que serve? O servo que serve, meus irmãos, em primeiro lugar, para desenvolver esses talentos, precisa retirar da sua vida tudo aquilo que pode desqualificá-lo. Tem uma coisa muito séria aqui nessa parábola. Tem uma coisa muito séria aqui nessa questão de servir. Porque não dá para servir a Deus de qualquer jeito. Deus não aceita qualquer jeito. Não dá para servir a Deus estando aliado, atrelado ao pecado. Olha só o que diz Hebreus, capítulo 12, versos 1 e verso 2, a parte A. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Vou dar uma paradinha aqui, depois eu leio o restante. Quem são essas testemunhas que o texto está dizendo? Essas testemunhas são os homens e mulheres de Deus, do capítulo 11, onde fala ali da galeria da fé. Homens e mulheres de Deus que experimentaram, que viveram uma vida digna, uma vida de fé. Quem são eles? É Abel, é Enoque, é Noé, é Abraão, é Isaac, é Jacó, é José, é Sansão, é Jefté. Essas pessoas que são mencionadas ali no capítulo 11. Homens e mulheres que viveram experiências maravilhosas de fé. E hoje, quem são essas testemunhas do nosso tempo? São os homens e mulheres de Deus do nosso tempo que também experimentaram uma vida de fé. Spurgeon, John Wesley, Lutero, Zwinglio, Calvino, pessoas que experimentaram essa fé, que tiveram uma vida cristalizada e então viveram essa fé. Então, olhando para a vida dessas pessoas, nós precisamos dar continuidade aqui no versículo, que diz assim: livramo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos ou olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Talvez seja por isso, meus irmãos, que muitos enterram seus talentos, porque estão com a vida manchadas pelo pecado, estão com as vidas atreladas, unidas ao pecado, e aí não conseguem então desenvolver esse talento, e aí acabam enterrando o seu talento, enterrando o seu dom. E o que a Bíblia está dizendo nesse texto, portanto, é: toma cuidado com o pecado, porque o pecado vai te desqualificar ou te desqualifica. E se você for desqualificado pelo pecado, você vai ter que começar tudo de novo. O apóstolo Paulo tinha essa preocupação. É um texto que eu gosto muito, de vez em quando eu cito esse texto aqui, porque ele demonstra essa preocupação. Ele diz assim, em 1 Coríntios: mas esmurro meu corpo, meu próprio corpo, e faço dele meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser encontrado desqualificado. Você vê essa questão, meus irmãos, em muitas áreas, das pessoas não querem serem desqualificadas. Nos Jogos Olímpicos, por exemplo, os jogadores, eles têm um cuidado muito grande para não serem desqualificados, porque isso vai manchar, vai envergonhar, vai manchar a carreira deles, vai manchar inclusive o país deles, que até mesmo um simples remédio de descongestionante nasal, eles então vão consultar um médico que é especialista nas leis das Olimpíadas, para ver que se aquele medicamento não tem nenhuma substância que possa desqualificá-lo no exame antidoping. Porque eles não querem ser desqualificados. Seria vergonhoso demais. E a Bíblia aqui vai nos dizer que o pecado tanto nos desqualifica, como também ele não nos deixa correr a corrida que nos está proposta. Porque é um peso. Então larga o pecado. Porque se você não largar, ele vai retardar a sua corrida. Ele vai te desqualificar. E a ideia do apóstolo Paulo aqui, é uma ideia, que ele está falando desse texto, é uma ideia, corrida de bastão. Quando o corredor pegava aquele bastão e passava para o outro, que passava para o outro. O apóstolo Paulo correu bem a sua corrida, que era proposta, e passou o bastão para o apóstolo João. O apóstolo João também correu bem a sua corrida, e passou então o bastão para Policarpo de Esmina. Policarpo de Esmina, da mesma forma, correu bem a sua corrida, e passou para Tertuliano. Tertuliano para João Crisóstomo. João Crisóstomo para
Agostinho de Hipona para Lutero, Lutero para Calvino, Calvino para Zwinglio. E a corrida chegou até nós. E essa corrida então foi acontecendo, e o bastão foi sendo passado de mão em mão. Depois passou para Martin Luther King, passou também para outras pessoas, para Spurgeon. E esse bastão chegou até você, esse bastão hoje é seu, é meu. Agora é nosso. Então corra a corrida que está proposta a você. Desenterre esse talento que Deus te deu. Não tenha medo enterrando esse talento. Mas se você pode dizer, mas pastor, eu ainda não sei o meu dom. Eu não sei que talento eu recebi. Aí você precisa fazer duas coisas. Primeiro orar a Deus. E depois começar a servir algum ministério. Qualquer ministério. Mesmo que ainda você não conheça o seu talento. Porque ali naquele ministério, você vai saber se é o seu talento ou não é o seu talento. Se é o seu dom ou não é o seu dom. E vai servindo. E Deus então, meu irmão, minha irmã, certamente vai te mostrar. Mas você pode pensar, pastor, mas essa igreja já tem tanta gente, tudo acontece tão certinho, tão redondinho. Mas deixa eu me dizer uma coisa muito importante para você. Nós precisamos de pessoas servindo a Deus em vários lugares ainda. Nós precisamos, por exemplo, nós queremos dinamizar um pouquinho as transmissões da celebração. E precisamos comprar mais uma câmera. Mas não temos pessoas para operar essa câmera em outro lugar. Na projeção faltam pessoas. Nós precisamos de alguém que entenda de site para cuidar do nosso site, mas também não temos, e por isso nós pagamos uma pessoa de fora. Falta gente para servir no hospital infantil, falta gente para servir no aprisco, falta gente para ajudar na capelania empresarial, falta gente ali para ajudar nos presídios, falta gente para liderar num pequeno grupo. Ainda precisamos de pessoas que tenham a disponibilidade de abrir a sua casa e começar ali um pequeno grupo. Precisamos de gente no culto infantil, na recepção, coisa simples. Precisamos de pessoas hoje, por exemplo, nós teremos fotos, fotografias nas celebrações e postamos, mas faltam pessoas nisso também. Nós queremos começar uma capelania estudantil, mas não temos pessoas ainda para começar essa capelania. Ou seja, tem lugar para todo mundo. Então você não pode enterrar o seu talento. Porque se você enterrar teu talento, o que vai acontecer é que Deus vai pedir conta. Você não escapa disso. Então rompa com esse ciclo de esterilidade. Não faça como esse servo que por medo ele acabou enterrando esse talento. E ele não pôde então chegar ao seu Senhor e dizer, olha, eu multipliquei esse talento, ele não pôde fazer isso porque ele enterrou. Porque quando você não multiplica, você definha. É assim a vida. Mas antes disso, antes de servir dessa forma, abandone o pecado, porque se tiver pecado, ele vai te desqualificar. Porque ele impede que nós sejamos servos que servem. Mas também, em segundo lugar, outra lição desse texto, que o servo que serve, ele também assume o seu chamado sem olhar para trás. Olha só o texto de Mateus, esse texto que nós lemos, verso 14, diz assim: e também será como um homem que ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. Olhando para esse texto, meus irmãos, eu me lembrei do profeta Eliseu. O profeta Eliseu foi um homem que ele assumiu o seu chamado sem olhar para trás. E lá em 1 Reis, capítulo 19, verso 20, diz assim: Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. E depois no verso 21 diz assim: e Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de Ará para cozinhar a carne e deu ao povo e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Eliseu então foi um homem que abraçou o seu ministério sem olhar para trás. Ele atendeu prontamente o chamado de Deus por meio ali de Elias. Ele pegou os arados, ele colocou fogo, pegou os bois, matou os bois, distribuiu a carne ali entre as pessoas. Sabe por que ele fez isso? Porque ele não queria que nada o prendesse e tivesse a possibilidade de o trazer de volta. Então ele abandonou tudo aquilo que poderia prendê-lo. Tem pessoas, meus irmãos, que não conseguem servir ao Senhor plenamente porque tem coisas ainda o prendendo. E foi por isso que Jesus disse: quem lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Olha só como muitas pessoas da Bíblia, e você conhece outras também, que conseguiram deixar esses impedimentos. Mateus, por exemplo, a Bíblia diz que assim que ele foi chamado por Jesus, ele deixou ali o seu serviço, que era a coletoria. Ele abandonou o seu serviço e seguiu a Jesus. Os discípulos que estavam pescando a noite toda, pegaram lá peixe, porque Jesus estava lá, depois eles pegaram vários peixes, muitos peixes, e a Bíblia diz que eles deixaram ali
as redes, deixaram o barco, deixaram os peixes e seguiram Jesus. No entanto, a Bíblia também aponta outras pessoas que não deixaram esses impedimentos e acabaram não sendo servos naquele tempo. A mulher de Ló, por exemplo, teve muita oportunidade, teve uma grande oportunidade de sair de Sodoma, de não ser morta lá em Sodoma, mas ela com saudade das coisas lá de Sodoma, dos impedimentos, das coisas que seguravam a sua vida, ela olhou para trás, a Bíblia diz que ela foi transformada numa estátua de sal. A Bíblia no Novo Testamento fala de um cooperador de Paulo, chamado Demas, mas a Bíblia diz uma coisa muito triste sobre eles, diz, tendo amado o presente século. E aí ele não conseguiu continuar servindo a Deus junto ali com o apóstolo Paulo. Às vezes, meus irmãos, tem tantas coisas que tem prendido o povo de Deus, e por isso o evangelho não avança e não alcança a proporção que poderia alcançar no nosso tempo. Às vezes esses impedimentos são coisas grandes, mas às vezes são coisas pequenas, mas que impedem também. Impedem de progredirem, impedem que o reino de Deus progrida mais ainda. Porque servir ao Senhor tem um custo, a salvação não tem custo, a salvação, aliás, teve um custo que Jesus pagou, mas não temos custo nenhum. Mas servir ao Senhor tem um custo. E o custo é a disposição de abandonar aquilo que está nos prendendo para servir a Jesus. Então, servo que serve também, ele abraça o seu ministério sem olhar para trás, abandonando os impedimentos. Mas também o servo que serve, ele ativa a sua capacidade de realizar. Ele ativa aquela capacidade que Deus mesmo deu a ele. Mateus 25, versos 15 a 17. Diz assim, a um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Aqui trata de um senhor generoso, que confiou seus bens aos seus servos. Ele não confiou bens alheios, ele confiou seus próprios bens àqueles servos. E aqui, portanto, mostra uma verdade profunda, que além de nos salvar, o Senhor nos dá o privilégio de trabalhar naquilo que é dele, na obra dele, de cultivar aquilo que é dele. Então, portanto, servir ao Senhor é um grande privilégio. Estar envolvido nas coisas de Deus, na obra de Deus, é um grande privilégio. Fazer a obra de Deus, participar do reino de Deus, participar de uma igreja, servir as pessoas, servir a Deus, é um privilégio muito grande. E é generosidade de Deus conceder a nós, servos, para que nós sejamos cooperadores dele. Está conseguindo entender? É um privilégio servir a Deus. E os talentos aqui, a Bíblia diz que são distribuídos a todos. Todos, portanto, têm aptidões, têm dons dados por Deus. E esses dons, e essas aptidões, eles precisam serem cultivados e desenvolvidos. E esses dons e aptidões são variados. E são distintos. Nós não recebemos as mesmas aptidões e nem na mesma proporção. Cada um recebe talentos de acordo com a sua capacidade de desenvolver. Isso significa, meus irmãos, que todos nós temos algo a desenvolver, temos um propósito muito claro que Deus deu a cada um de nós. Todos nós temos essa capacidade dada por Deus. Ninguém neste reino, ninguém no reino de Deus, ninguém nesta igreja pode ser considerado um membro inativo no corpo. Porque todos nós, sem distinção alguma, recebemos um dom, pelo menos. A um servo, o Senhor deu 5. A outro deu 2. A outro deu 1. Então os talentos são distintos, em quantidades variadas, porque nós somos diferentes uns dos outros. No corpo, nós temos muitos membros. E cada membro, portanto, exerce uma função distinta, de acordo com a sua capacidade de desenvolver. Por isso, um recebeu 5, outro 2 e outro 1. Então assim somos nós. Cada um recebe ou recebeu aquilo que pode desenvolver, na medida da sua capacidade. Então Deus não vai pedir contas além daquilo que Ele nos deu. Isso significa, meus irmãos, que cada um deve trabalhar na medida das suas forças, conforme então aquilo que recebeu. E então esse é o servo que serve. O servo que serve, então, ele desenvolve, ele consegue desenvolver essa capacidade de realizar, porque é Deus que nos dá essa capacidade. Mas também, a outra lição desse texto, que o servo que serve, ele multiplica o seu nível de influência. Aos versos 16 e 17.
O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Nós fomos chamados por Jesus para influenciar. Isso é muito claro para cada um de nós. Jesus mesmo disse, olha, vocês são o sal da terra e luz do mundo. E ele completou, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Nós fomos chamados por Deus para influenciar o mundo com a nossa fé e o nosso compromisso com Jesus. Essa, meus irmãos, é uma exigência do cristianismo. Não tem como dizer cristão se não consegue influenciar. Jesus quer que cada um de nós faça a diferença no meio em que vive, para sermos capazes de ajudar nesse processo de mudança desse sistema, de mudança dessa cultura. E estabelecer nesse meio, nesse tempo, o reino de Deus aqui nesta terra. E Jesus então usa 2 figuras muito comuns daquela época, das casas, como é hoje também, o sal e a luz. E ele usa essas 2 figuras, então, para definir o nível de influência que devemos exercer. Primeiro ele fala do sal. E o sal no mundo antigo tinha um valor muito maior, muito grande. E ele tem 2 funções específicas. A primeira é dar sabor. A minha e a sua influência, ela precisa ser como o sal é para a comida, ou seja, a nossa presença precisa ser uma presença que dá gosto, que dá prazer. Que as pessoas têm prazer em estar junto, têm prazer em ouvir, têm prazer em conversar, têm prazer em participar dos nossos encontros. Então a nossa presença precisa ser uma presença que dá gosto para as pessoas, que dá prazer para as pessoas. A outra função do sal, além de dar sabor, é preservar. Naquela época, naquele período, o sal era um preservador mais comum. Aliás, antes da invenção da geladeira, o sal era usado com essa finalidade, para preservar, especialmente a carne, do apodrecimento. Assim deve ser a nossa presença também, a presença do crente. Precisa ser uma presença de evitar o progresso do mal, derrotando então a podridão, meus irmãos, que está instalada muitas vezes muito próximo a nós. Agora, uma coisa importante que Jesus salienta aqui, que é sobre a eficácia do sal, porque a eficácia do sal é condicional. Jesus não está dizendo aqui que o sal ele perde a sua salinidade de qualquer forma, mas Jesus está dizendo aqui que o sal pode ser adulterado por impurezas. E quando é adulterado por impurezas, ele perde a sua capacidade, ele perde a sua salinidade. A mesma coisa acontece com os crentes, com os filhos de Deus, com os discípulos. A salinidade do crente, ela vem, portanto, da sua pureza. A eficácia vem da sua pureza. E se o crente, portanto, se contaminar com as impurezas do mundo, ele perde a sua capacidade de influenciar. Como o sal perdia a sua capacidade de preservar ou de dar sabor. E aí Jesus diz que ele é irrecuperável, ou seja, como lhe restaurará o sabor? É irrecuperável. Depois diz, para nada mais presta, ou seja, é inútil. E depois também, diz assim, é lançado fora para ser pisado pelos homens, ou seja, é condenado à destruição. Além do sal também, meus irmãos, o crente aqui, ele tem que ser luz. Jesus falou, sal e luz. A luz ilumina, a luz irradia a luminosidade. E segundo Jesus, ela precisa ser colocada no lugar onde possa ser vista. Nas casas da Palestina, Jesus fala isso, porque as casas na Palestina eram casas escuras. E a lâmpada então não poderia ficar de forma nenhuma embaixo de uma mesa, mas deveria ficar em cima, em lugar visível, onde pudesse iluminar toda a casa. E a luz dissipa as trevas. Olha só o que diz Paulo aos Filipenses sobre essa função que nós devemos exercer como luz deste mundo, para que venha a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como luzes neste mundo. Então a chegada da luz, ela tem essa finalidade de dissipar as trevas, e esse deve ser o nível de influência que nós devemos exercer nesse tempo. E quando exercemos essa influência de ser sal e luz, as pessoas vêm e elas começam a glorificar a Deus. A glória sempre é de Deus e nunca é nossa. Aquilo que nós fazemos como influência neste mundo, nunca deve chamar atenção para nós, mas para Deus. Porque senão, meus irmãos, aquilo que fazemos, por melhor que seja, não vai ter valor algum, não vai ter resultado algum, se a glória for nossa, mas sempre a glória é de Deus. Então nós precisamos entender uma coisa, que nós somos colocados neste mundo com o papel de influenciadores, sendo sal, segundo Jesus, sendo sal e luz nesse mundo.
para interromper, ou pelo menos para retardar o processo de corrupção moral e espiritual que está instalada nesse mundo. Meus irmãos, sabe, eu acho que você já viu isso também, sobre esse nível de influência que nós podemos exercer. Hoje nós temos uma possibilidade de exercer influência em muitos lugares, até pelos meios de comunicação, pelas mídias sociais. Mas às vezes eu vejo algumas postagens que, ao invés de influenciar positivamente, denigre a imagem do cristão, denigre a imagem da igreja. Às vezes eu vejo algumas postagens, eu vou falar isso porque nós estamos nos aproximando do mês de junho. Algumas postagens, os pais pegam nas festas juninas, levam seus filhos e enfeitam, e ali não está influenciando ninguém, ao contrário, está denigrindo. Eu vi agora, o carnaval passado, algumas pessoas que enfeitaram seus filhos com alguns enfeites. Mas não tem nada a ver, mas tem a ver sim. Nós estamos concordando com esse sistema fazendo isso. Então você precisa entender isso claramente, de conduzir os seus filhos, porque eles estão aprendendo através daquilo que nós fazemos com eles, ou na vida deles. São coisas que parecem tão simples, tão que as pessoas não dão valor, mas tem um valor muito grande. Então, não enfeite seus filhos em festas juninas, ou carnaval que passou, e até mesmo com o coelhinho da Páscoa, que não é o sentido da Páscoa. Às vezes eu vejo as crianças inocentes, tadinhas, e os pais fazem isso, colocam lá as orelhinhas como se fossem coelhinhos. Porque nós precisamos, na verdade, influenciar o contrário, influenciar com a cultura bíblica, com os princípios de Deus. Nós precisamos, meus irmãos, sempre impactar as pessoas de modo mais significativo. E isso é sendo sal e sendo luz nesse tempo. E quando nós agimos assim, influenciando positivamente, nós vamos vendo aquilo de positivo acontecendo no meio que nós vivemos. Foi isso que aconteceu na igreja em Atos, capítulo 2. O pessoal dali, os irmãos dali, os discípulos dali, influenciaram tanto, que a cidade foi impactada. E por isso que a Bíblia diz, aqueles que estão alvoroçando o mundo, chegaram até nós, ou seja, aqueles que estão influenciando esse mundo, aqueles que têm uma cultura diferente, aqueles que seguem o Cristo, chegaram até nós, porque houve uma mudança. E lá em Atos 2, verso 37, diz assim, quando ouviram isso, ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que devemos fazer? Ou seja, eles impactaram tanto, que as pessoas disseram assim, agora, o que nós devemos fazer? Qual que deve ser a nossa atitude? E aí Pedro, então, com toda a autoridade espiritual, cheio do Espírito Santo, respondeu, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. E aí no final diz assim, louvando a Deus por tudo, e eram estimados por todos, e cada dia o Senhor acrescentavam aqueles que iam sendo salvos. A influência foi tanta, foi tamanha, que eles então começaram a falar assim, gente, agora o que nós vamos fazer? E Pedro falou assim, vocês têm que se arrepender, vocês têm que ser batizados. E a igreja então foi crescendo, sendo influenciada. E percebam que o crescimento, que a influência partiu da individualidade. E depois formou um pequeno grupo de 12 pessoas, 12 apóstolos, influenciados por Jesus. E esses 12 então se multiplicaram e se tornaram 120, diz a Bíblia. E esses 120 foram influenciados também e multiplicados em milhares. E esses milhares foram influenciando e multiplicou em bilhões. E hoje, meus irmãos, nós temos bilhões de pessoas, bilhões de crentes nesse mundo, porque foram influenciados por alguém. E hoje você está aqui, eu estou aqui, porque nós fomos influenciados por alguém. Agora, quem nós vamos influenciar é a nossa geração, esse tempo. Porque foi multiplicando o nível de influência que os cristãos chegaram até aqui, essa cidade. Chegaram até nós, formaram essa igreja, plantaram essa igreja. E essa igreja influenciando, plantou tantas igrejas aqui, nesse estado. Agora é a nossa vez, agora é a minha vez, agora é a sua vez de influenciar o tempo. Influenciar a nossa geração, influenciar a nossa família, influenciar o meio onde nós trabalhamos, onde nós vivemos. As pessoas que são nossos amigos, nossos colegas. Nós temos que exercer esse nível de influência, sendo sal, dando sabor, preservando e sendo luz, irradiando luz por onde passamos. É assim que nós proclamamos o reino de Deus, meus irmãos. É assim que nós seremos servos que servem. Mas também o servo que serve também, em último lugar, procura meios de abençoar pessoas. Eu vou ler aqui 3 textos, Mateus 25, o texto que nós lemos, verso 15. Repetindo o texto, diz, a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade, em seguida partiu de viagem. Depois 1 Coríntios capítulo 14,
visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. 1 Pedro, capítulo 4, 1 Pedro, capítulo 4. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Os dons, portanto, ele tem duas finalidades. Primeiro, edificar a Deus. E depois, edificar a igreja, abençoando pessoas. O dom nunca é para proveitos e engrandecimento próprio. Nunca é. Por isso, Paulo, quando vai escrever sobre os dons, no capítulo 12, ele começa falando sobre os dons espirituais. E ele faz uma interrupção nos dons. E aí escreve então 1 Coríntios capítulo 13, falando do amor. Mas lá no último verso, capítulo 12, ele diz assim, mas eu vou mostrar a vocês um caminho sobremodo excelente, que é o amor. E ele escreve todo o capítulo 13 falando sobre amor. Aí ele volta novamente no mesmo assunto do capítulo 12. Lá no capítulo 14, voltando a falar sobre os dons espirituais. E ele começa no capítulo 14 dizendo assim, sigam o caminho do amor e buscam com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação das pessoas. Quem fala em línguas a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Ou seja, os dons precisam edificar a igreja, abençoar as pessoas. E nessa questão, lembro mais uma vez do profeta Eliseu. Quando olhamos para o seu ministério, nós vemos que tudo que ele fez foi para abençoar as pessoas. Ele ora por uma mulher sunamita, para ela engravidar. Ele ora para que as águas lá de Jericó fiquem potáveis para a saúde do povo. Ele ora para multiplicar o azeite de uma viúva. Ele intervém na cura do general Naamã. Em oração ele remove a morte que está numa panela, que a Bíblia diz. Ele forma uma escola de profetas, para que esses profetas preguem a palavra de Deus ao povo. Todos isso que ele fez, todos os milagres, foram para ajudar e nunca foram para demonstrar poder ou para edificação pessoal. E essa é uma lição preciosa, meus irmãos, que todo ministério, todos os nossos dons, devem ser para engrandecer a Deus, para edificar a igreja, abençoando pessoas. Agora, se aquilo que nós fazemos não glorifica a Deus, não edifica a igreja, não abençoa as pessoas, não tem valor algum para Deus. Não tem resultado nenhum para Deus. Por isso é importante sermos uma igreja que se importa com as pessoas. Eu quero nesse ponto fazer um desafio a você. Você pensar em uma pessoa e você começar a se importar com essa pessoa, fazer coisas de amor por essa pessoa. Mas não uma coisa pontual, fazer uma coisa e parar não. Mas fazer uma coisa, um processo, ser bênção para essas pessoas. E essa deve ser a atitude do servo que serve. Abençoar as pessoas. E nessa parábola, você vê aqui no final dessa parábola que os dons e os talentos, eles são recompensados. Os servos diligentes aqui do texto, não apenas eles foram elogiados pelo seu Senhor, mas eles foram recompensados também. E Jesus diz assim, muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, no muito te colocarei. Entra e participe da alegria do seu Senhor. Os servos que serviram, eles tiveram recompensa. Isso significa que então servir gera recompensa espiritual. Você talvez não tenha nenhuma recompensa material, mas recompensa espiritual certamente tem. E quando você serve, meus irmãos, você não está se anulando, ao contrário. Você está cumprindo o mandamento, está cumprindo uma ordem de Jesus. Porque a capacidade de se doar, quando você tem essa capacidade, você está lançando uma semente. Essa semente pode produzir muitos frutos para a honra e para a glória de Deus. Portanto, meu irmão, seja nesse tempo um servo que serve. Para a honra e para a glória do nosso Senhor. Amém? Quero convidar você a ficar em pé, nós vamos orar. E depois nós vamos encerrar esse momento também cantando, louvando ao Senhor. Senhor nosso Deus, mais uma vez, ó Deus, nós estamos aqui em oração, em gratidão ao Senhor. Gratidão a Deus por essa celebração. Gratidão pelas canções que nós pudemos cantar, louvar o Teu nome. Gratidão pelas pessoas que estão aqui. Gratidão por esta palavra, ó Deus, que falou ao meu coração, certamente ao coração de muitas pessoas que estão aqui nesta manhã, ou que estão participando à distância desta celebração. Obrigado por essa palavra, Deus, e faça com que essa palavra não fique guardada apenas na nossa vida, no nosso coração, mas que possamos aplicá-la na nossa vida, aplicá-la no dia a dia, sendo, Deus, servos que servem nesse tempo, ó Deus, servindo ao Senhor e servindo às pessoas. Essa é a nossa oração, a gratidão que temos ao Senhor, em nome de Jesus.
Amém, Senhor.